Refugiados da África do Sul, fazendeiros brancos adentram os Estados Unidos. Uma política que também é motivo de controvérsia. Alguns dizem que Donald Trump, enquanto tira imigrantes que vêm refugiados de outras nações, traz os fazendeiros brancos da África do Sul. Por quê? O que está acontecendo na África do Sul? Por que eles são refugiados? E como isso difere de outras situações nos Estados Unidos? A gente vai se aprofundar isso na sequência. Começamos pelo seguinte: vocês veem ao meu lado imagens de um grupo que chegou no aeroporto de Washington Dulles, nos Estados Unidos, na segunda-feira. Eles são 59 sul-africanos brancos, que foram acolhidos como refugiados pelo governo dos Estados Unidos. A gente vê aí ao lado até as crianças abanando bandeiras americanas. Isso é parte de uma iniciativa do governo Trump, que decidiu conceder status de refugiados ao grupo conhecido como Afrikaners, sob o entendimento de que estariam sendo vítimas de discriminação racial contra brancos na África do Sul. A chegada foi uma recepção calorosa, vídeos publicitários postados nas redes e balões dos Estados Unidos, etc. É como vocês veem aí ao lado o que aconteceu. Essas são as imagens, então, deles chegando no aeroporto. Por que isso está acontecendo? Isso vem depois do seguinte: uma política que muda na África do Sul e uma reação do presidente americano Donald Trump. Na tela vocês vão ver uma publicação que Trump fez no início de fevereiro. Isso é direto das redes dele, a fonte primária aí do Truth Social. Trump falou, o tweet é curto, a gente vai traduzir, ou melhor, não é um tweet, é um truth. Mas o que Trump disse nas suas redes foi o seguinte: a África do Sul está confiscando terra e tratando certas classes de pessoas muito mal, em letras garrafais. É uma situação ruim que a esquerda radical e a mídia não querem sequer mencionar. Uma violação massiva de direitos humanos, no mínimo. E está acontecendo diante dos olhos de todos. Os Estados Unidos não aturarão isso e nós iremos agir. Eu também estarei cortando todo o financiamento futuro à África do Sul até que haja uma investigação completa dessa situação. Até que se encerre uma investigação completa dessa situação. Isso foi no dia da assinatura, no início de fevereiro, de uma ordem executiva na qual o governo americano declarou que os africanos sofrem perseguição na África do Sul. Não é só conversa nas redes sociais, houve também uma ordem executiva. Isso foi endossado por algumas pessoas de peso do Vale do Silício, com destaque Elon Musk. Ele próprio, tendo nascido na África do Sul e sendo de etnia caucasiana, também apoiou a medida. Ele é descendente de holandeses e conhecido pela proximidade com Trump. Qual era o contexto no qual isso acontecia? Mais cedo naquele ano, dias antes, em janeiro naquele ano, nesse ano, em 2025, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa divulgou uma nova lei que permite que o Estado possa expropriar terras sem indenização. Essa medida foi interpretada por setores conservadores como um ataque aos direitos, um ataque direto aos direitos de proprietários de terra brancos. Isso tem um contexto mais amplo que também parte do regime do Apartheid na África do Sul, encerrado em 94. A gente já vai chegar lá. E a gente vai explorar também os dois lados do argumento. Isso aí tem alguma coisa a ver com a questão racial ou é crime comum. Cada um diz uma coisa, a gente vai tentar entender os dois lados do argumento. Muito bem. Segundo, então, o governo sul-africano Cyril Ramaphosa, a tomada de terras sem pagamento de indenização só seria aplicada em situações excepcionais, como era o caso de abandono das propriedades. Ainda assim, uma fragilização da propriedade privada no país. Muito bem, a gente entende agora o contexto no qual isso aconteceu e vimos as imagens deles chegando no aeroporto. Mas quem são esse grupo, os afrikaners? Como a gente pode entender isso em um contexto social? O que dizem os dois lados do argumento em detalhes? Basicamente, os afrikaners são uma comunidade étnica branca no país. Eles são majoritariamente descendentes de colonos holandeses, alemães e huguenotes franceses que começaram a se estabelecer ali a partir de 1652, ainda no século XVIII. Durante séculos, os ancestrais deles tiveram domínio político e econômico. Quem é mais afeito a estudar a história da África, quando fala de Guerra dos Boeres, etc., tudo isso passa por esse mesmo contexto. Eles representam atualmente cerca de 5% da população sul-africana, isso corresponde a aproximadamente 2,7 milhões de pessoas. Sobre o que acontece agora com eles, a gente começa, depois desse contexto, a falar disso, não da perspectiva de observadores externos, apesar de que também, mas vamos ouvir eles. A gente resgatou na nossa apuração uma reportagem da ABC News de alguns anos atrás, nas quais a gente pode ouvir os próprios afrikaners então falando. Vamos rodar um trecho da reportagem de cerca de 1 minuto, onde um casal fala a respeito da sua própria situação e diz sentir medo. Temos a reportagem? Podemos rodar. Não temos? Bom,
perfeitamente, a gente prossegue então. Basicamente, a reportagem citava um casal sul-africano falando sentir medo nas suas próprias fazendas dentro da África do Sul, ter uma sensação constante de insegurança, ter uma sensação de que não poderia passar o seu dia a dia sem o medo de invasão. Uma das pessoas do casal falava sobre seus pais terem sido mortos, terem sofrido tortura, etc., e ter passado por uma situação complicada na África do Sul, em meio às próprias fazendas. Ainda grupos se articulavam para defender as fazendas por ausência de reação das autoridades locais. Temendo que a polícia não fizesse nada, eles próprios se armavam ou contratavam empresas de segurança privada. A gente tenta agora entender as diferentes perspectivas a respeito do assunto. E a pergunta que não cala quando a gente fala disso é, olha, o Trump tem razão em acolhê-los ou tem alguma coisa aí que a narrativa não é bem assim? A dúvida se fundamenta na seguinte pergunta. Isso aí é violência racial ou é um crime comum? Para discutir o assunto, a gente volta lá atrás para falar do sistema de apartheid na África do Sul, um sistema de segregação racial institucionalizado que vigorou entre 1948 e 1994 e resultou em uma série de leis que restringiam os direitos e liberdades da população do país e marginalizavam a população negra. A palavra apartheid significa separação em Afrikaner, uma das línguas locais. Basicamente, dividia-se as pessoas em grupos raciais, brancos, negros, indianos e mestiços. Às vezes a gente pensa que era só uma questão dos negros, mas a divisão também se estendia a essas outras duas categorias, indianos e mestiços. Também tem uma classe média importante de indianos na África do Sul, isso é outra questão que também permeia esse assunto. Quando a gente fala de racismo institucionalizado ou estrutural, claro que isso é uma pauta que se tornou muito ideológica, mas a África do Sul, de fato, tinha isso codificado em lei. Isso intensificou a divisão populacional na África do Sul e esses africanos também tinham uma preferência, que vinha mesmo por conta de sua raça, às terras ao longo desse período. Isso, claro, gera uma divisão profunda, que deixa também cicatrizes na história do país. Membros do AfriForum, uma organização africana que milita por esses fazendeiros brancos na África do Sul, diz que isso é racialmente motivado, que os crimes incluem tortura e que alguns fazendeiros também dizem que essa tortura é motivada por ódio, que isso escaparia do cenário de um crime comum e citam inação das autoridades. Como a gente disse, por autodefesa, eles também passam a se organizar em grupos que ou fazem o justiçamento, a defesa com as próprias mãos, buscam se armar e buscam estar aptos a defender as suas próprias fazendas. Sob esse lado do argumento, a gente entende a perspectiva deles sob a seguinte ótica. A primeira questão é que, apesar de se falar em 40 ou 40 e poucos assassinatos por ano de fazendeiros brancos na África do Sul, eles dizem que eles conhecem por nome um número maior que esse, e que os dados são subestimados. Além disso, o que o AfriForum e os afrikaners, esses fazendeiros brancos, afirmam é que existe ainda no ambiente político do país uma animosidade grande quanto a eles. Nesse contexto, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse é Julius Malema, um político da África do Sul. Ele vai estar cantando uma música, eu traduzo a letra para vocês. Bum, pá, mate o boer, mate o fazendeiro. Bum, pá, mate o boer, mate o fazendeiro. Bum, pá, brum, pá. Ele faz essa gesticulação de barulhos com a arma. A gente pode rodar novamente agora, sem eu traduzindo, para o público captar a energia, o ânimo que há nisso e a quantidade de pessoas que se ouve cantando no fundo. Vamos conferir novamente. The poor, the farmer, the poor, the farmer, brr, pá, atire para matar, mate o fazendeiro, mate o boer. Essas são as palavras, então, de Julius Malema, ex-político que faz parte do chamado Partido dos Lutadores da Liberdade Econômica. Pelas camisetas vermelhas e pelas bolhas que eles usam, bom, a indumentária já dá o gesto, é um partido de linhagem comunista. Ele saiu da União Nacional Africana, do Congresso Nacional Africano, o partido que tradicionalmente é um dos protagonistas do fim do apartheid na África do Sul e é o partido também de Cyril Ramaphosa, o atual presidente. Ele tomou uma linha mais extrema, esse partido essa música não é mais cantada pelo Congresso Nacional Africano, mas Malema insiste em continuar a cantá-la. Essa é uma música da época do apartheid e isso também intensificou o medo de alguns africanos ter visto isso ser tocado em grande escala, ser cantado por um partido no país em convenções, de que a violência motivada por questão racial contra os fazendeiros brancos piore.
Julius Malema. O sujeito não é só membro do partido, um líder desse partido, ele também é um parlamentar na África do Sul e é um líder, então, dos combatentes da liberdade econômica, ou guerreiros da liberdade econômica, o partido que ele fundou em julho de 2013. Vale a pena a gente acrescentar que muita gente diz para ele, ô Malema, para de cantar esse negócio, cara, isso não é legal. E a resposta dele é que ele não vai parar. Em 2024 ele fez uma declaração pública que iria seguir cantando a canção nas convenções públicas. Isso é um dos lados do assunto. Os fazendeiros brancos dizem ter medo de violência motivada por questão racial, dizem que os números de mortes deles são subestimados e falam que a tortura, na forma como muitos são assassinados, dezenas deles por ano. Isso é um dos lados do assunto. A gente fala agora sobre a reação do governo da África do Sul e a perspectiva que traz um outro lado a respeito desse assunto. O governo da África do Sul basicamente negou veementemente que os africanos estejam sendo perseguidos. Ronald Lamola, o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, disse à BBC que os apontamentos de Washington são infundados e que as estatísticas policiais não comprovam nenhum tipo de perseguição racial contra brancos. O presidente sul-africano classificou como covardia a decisão desses fazendeiros brancos de deixar o país, dizendo que fugir das questões nacionais não contribui com a construção de uma sociedade multirracial. O presidente ainda falou que esses indivíduos não se enquadrariam no perfil de refugiados, já que não tem perseguição política e econômica, não tem guerra, não tem perseguição religiosa. Essa é a perspectiva do governo sul-africano. Segundo os dados da polícia sul-africana, em 2024 foram registrados 44 homicídios em zonas rurais, dos quais 8 envolviam os fazendeiros. Como a gente disse, o lado dos Afrikaners e do AfriForum, essa organização que eles fundam, é de que os números são mais altos. Segue aí uma série de outros institutos. A nossa apuração deu conta de reunir uma série deles, mas vocês entendem o ponto central do argumento. A África do Sul essencialmente fala que é um país violento e que o governo busca fazer o que pode para reduzir o crime, mas nas dezenas de milhares de homicídios que ocorrem no país, isso é uma estatística relativamente pequena e motivada mais por ganância do que pela questão racial. Esse é o lado do argumento que afirma que isso é um crime comum. A África do Sul também é a nação africana com o mais alto índice de criminalidade, e isso é uma realidade há anos. Então também corrobora esse lado do argumento. A gente tem até um número aqui na nossa apuração, 74,7 pessoas mortas por ano a cada 100 mil, é isso? Muito bem, então. Graves problemas relacionados a crimes violentos, tais como assaltos, ataques físicos, homicídios. Isso está ligado a uma série de fatores. Claro, é um país que enfrenta uma diversidade de desafios econômicos e sociais. Outras organizações internacionais também questionaram isso, a Acnur Human Rights Watch, dizendo que esses não seriam refugiados, e ainda criticaram Trump por acolher essas pessoas como refugiados, mas deportar do país pessoas que de fato seriam refugiados. Isso são duas perspectivas diferentes a respeito do assunto. Uma que diz, com base no clima político do país e no seu dia a dia, que sentem-se ameaçados e perseguidos por questão racial. O governo americano concorda e os recebe. O outro lado do governo sul-africano fala que isso é uma questão de crime comum, num país que já é violento e enfrenta desafios sociais, econômicos e outros. Agora, partindo disso, para a parte seguinte da reportagem, o fato é que isso também cria algum atrito diplomático entre a África do Sul e os Estados Unidos. A nossa apuração dá conta do seguinte: o embaixador sul-africano nos Estados Unidos, Ebrahim Rasool, foi expulso após acusar Washington de promover uma agenda supremacista branca. Uma agenda supremacista branca, isso é o que disse o embaixador, foi expulso. A resposta americana veio através do secretário de Estado Marco Rubio, que acusou Rasool de incitação racial. Rasool é o embaixador, Ebrahim Rasool, o nome dele. A postura do governo sul-africano na Corte Internacional de Justiça, onde acusou Israel de genocídio contra os palestinos, também foi mal recebida pela Casa Branca. Aprofunda-se aí algum tipo de divisão. Em um adendo também, antes da gente prosseguir, a gente fala de uma coisa agora que é especulativa, mas que, como também figura no debate público, vale a pena estar no conhecimento do público. Por um tempo já vasto, algumas figuras do Partido Republicano têm acusado os democratas de flexibilizar a imigração em massa para dentro dos Estados Unidos, flexibilizar a fiscalização de normas eleitorais, como, por exemplo, a apresentação de um título de eleitor ou de algum documento para votar. E, claro, em muitos estados os democratas pressionam para que se flexibilize isso, para que não seja necessário sequer um título de eleitor ou documentação para votar. A Califórnia é talvez o exemplo mais premente. A argumentação de algumas figuras republicanas é que o Partido Democrata visa essencialmente importar eleitores para o país e fazer com que eles continuem votando no Partido Democrata para que possam obter status de cidadania ou um green card ou de alguma forma permanecer no país com políticas mais flexíveis de imigração.
O contraste é imenso entre a forma como os dois partidos lidam com a pauta da imigração nos Estados Unidos. E, claro, Trump acredita mesmo a isso, a sua eleição. A gente pode até fazer um adendo de como isso se pronunciou no início do governo Trump. O governo Biden tinha um aplicativo chamado CBP Home, um aplicativo para celular que basicamente CBP é Custom and Borders Patrol, a patrulha alfandegária e fronteiriça dos Estados Unidos, é um órgão que policia a fronteira e Home significa lar. Então era um aplicativo para você adentrar os Estados Unidos, fazer a tramitação por aplicativo, conseguir uma data para audiência. E os republicanos trucidavam esse aplicativo na eleição, falavam que era um negócio que estava permitindo a imigração ilegal em massa, que a fiscalização era horrível. E então, isso nem é brincadeira, tá? Isso é coisa que de fato figurou no debate público. Os republicanos vieram com a ideia de um aplicativo chamado CBP Home. Melhor dizendo, o original era CBP One, que era para unificar, né? CBP1. Os republicanos vieram com a ideia de um aplicativo chamado CBP Home. CBP, casa, voltar para casa, e era um aplicativo onde você só abria e apertava, tinha um único botão, que era autodeportar, que era para o sujeito voltar para casa. Isso destaca a diferença na abordagem dos dois partidos. Feita essa breve digressão, o que é discutido quando a gente fala da importação ou do acolhimento desses 70 mil refugiados? É o número que se especula pode vir, 70 mil vindo da África do Sul. O que se especula quanto a isso é que os republicanos estejam essencialmente, segundo acusações do outro lado do espectro político, fazendo a mesma coisa. Que eles visem trazer pessoas para os Estados Unidos que possam fazer a tramitação para eventualmente obter green card, cidadania e votar no país e que acabem por eleger republicanos. Como eu disse, a ressalva é de que isso é especulativo, mas também vale a pena trazer isso para o público como um dos aspectos desse debate político nos Estados Unidos. Uma das questões que vem à tona é que 70 mil pode não parecer muito, mas num país onde a gente fala de distritos eleitorais para eleger deputados, para eleger senadores, onde a gente fala de eleições locais, senadores estaduais, ou mesmo o sistema do colégio eleitoral, às vezes um número muito pequeno de eleitores no distrito consegue mudar grandes coisas na política eleitoral do país e é mais um dos pontos a ser observado. Fica aí então um registro a respeito de refugiados brancos da África do Sul radicando-se nos Estados Unidos.